A questão da guerra híbrida é uma coisa que eu venho batendo na tecla há muito tempo, desde o que a gente entendeu aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, das chamadas Jornadas de Junho, todos aqueles protestos de 2013, que esse assunto ele ainda é muito complexo, controverso e, na minha humilde concepção, mal entendido por muitos atores políticos, pesquisadores e professores. Naquele momento, aquilo foi visto como um golpismo, né? Como um ambiente de golpe contra o PT, e se questiona por que não aconteceu de novo, só contra o PT. E de lá para cá eu passei a estudar essa questão da guerra híbrida com as poucas fontes que chegavam ao Brasil, né? O estudo da semiótica no campo militar, a guerra psicológica, um pouquinho da cultural, o advento das redes sociais, né? Eu tinha até 4 anos atrás, eu sou um homem de, vou fazer 51 anos. Há 4 anos atrás eu tinha total aversão sobre rede social, total. Para vocês terem ideia da coisa, tem 6 anos que eu tenho internet no meu telefone, eu nem tinha. Eu mal respondi e-mail. Falar comigo era bem difícil. E eu também não fazia questão nenhuma de me comunicar com ninguém virtualmente. Eu tinha uma repulsa muito grande àquele mundo que eu estava vendo surgir a nível digital. Mas depois eu vi que era importante estar nesse mundo e entendê-lo. Depois a gente começou a ver que ele se tornou uma arma, né? Que esse mundo digital, capitaneado pelas big techs, ele se tornou um instrumento onde você molda política, social e culturalmente sociedades inteiras. Saiu um gráfico aí essa semana, dos últimos 48 horas, se não me engano, dizendo que o Brasil é um dos países que mais acredita em fake news. Isso está ligado ao Brasil ser um dos países que maior número de telefone celular, aqui no Brasil a gente chama de telefone celular, em Portugal é telemóvel, no mundo. Um país onde a gente mal come, onde a fome é estrondosa, aqui se chegou até a média de 2 telefones por pessoa. O Brasil é um dos países onde mais se furta e se rouba telefone também no mundo. Ou seja, é uma grande cadeia para o consumismo do telefone. E nós ficamos, já é a segunda eleição, ou seja, são 8 anos que nós passamos suscetíveis a essas mensagens, principalmente desses aplicativos de mensagem privada. WhatsApp, Telegram, onde circulam as maiores barbaridades. Na dificuldade da conscientização de massa, da formação e da mobilização do povo brasileiro, uma parcela significativa do nosso povo passou a se informar a partir dessas mensagens curtas que chegam. O Brasil tem um histórico de pessoas que não leem, a escola no Brasil não forma, finge que ensina, o aluno finge que aprende, né? Então, essa dificuldade histórica que o brasileiro tem com a leitura e com a interpretação de texto está ligado a essa aceitação relâmpago e massiva de pequenas mensagens vindas no telefone a partir desses aplicativos de mensagem. E toda outra rede social, Facebook, X, Blue Sky, Trend, Instagram, faz o complemento maior. Essa junção de imagem, cor, som, isso é extremamente sedutor. Isso, inclusive, pegou as pessoas mais velhas. Aqui, eu não sei se nossos patrícios portugueses vão entender, mas aqui no Brasil a gente chama de tiozão do Zap. O tiozão do Zap é o WhatsApp. E o tiozão é aquela pessoa velha, caricata, pouco informada, que acha que sabe tudo a partir do WhatsApp. E que pesquisa e curte as maiores barbaridades. Então, figuras, eu vou dar um exemplo. A minha mãe, com 80 anos, ela passou a discutir política pelo WhatsApp e pelo Facebook com 75 anos. A minha mãe passou 75 anos da vida dela sem saber a diferença entre esquerda e direita e para que lado se
se samba. Mas nos últimos 5 anos ela se tornou quase uma pós-doutora em ciência política a partir do WhatsApp. Para vocês terem ideia, eu estou vindo de Cuba agora, tem 4 dias que eu cheguei de Cuba, eu publiquei uma foto com meu filho em Cuba. Eu tenho uma prima que tem 83 anos, fascista, que ela escreveu lá no. Eu estou com a foto com meu filho com 11 anos, com a bandeira de Cuba. Tirei uma foto lá. Ela escreveu assim embaixo: que desperdício. A vovó fascista. Ela jamais falaria isso para mim pessoalmente, mas ela é encorajada a fazer um comentário desse tipo, né, na rede. Então, nós já conseguimos, aqui no Brasil, detectar como é que as redes sociais agem a nível político, social, cultural e militar. Porque a guerra híbrida no Brasil, ela é operada pelos militares brasileiros. A guerra híbrida contra o Brasil é operada a partir do imperialismo. Mas a gerência da guerra híbrida no Brasil contra o povo brasileiro é operada pelos militares brasileiros, nas academias brasileiras, no alto comando brasileiro. O Exército Brasileiro é um dos exércitos no mundo que mais estuda e conhece esse trabalho da semiótica. O Exército Brasileiro ele não tem munição para meia hora de guerra, mas ele tem pessoas preparadíssimas, profundos conhecedores da operação dessas redes sociais contra o povo brasileiro. Então, aqui no nosso país, nós já detectamos como é a ação sistemática dessas redes sociais no país. Isso nós já sabemos. Agora, nós ainda não conseguimos combater. Primeiro, que o governo Lula não se preocupou. Quando ele tomou posse, eu conheço alguns professores que também estudam isso. Acredito que um grupo dos melhores aqui no Brasil falaram diretamente com o presidente Lula sobre a situação da ABIN, Agência Brasileira de Informação, Inteligência, falaram sobre o GSI no dia da vitória dele, dia seguinte, do Gabinete de Segurança Institucional. Todos esses organismos que eu estou falando deram problemas ao Lula ao longo dos 2 anos, mas ele foi avisado. E mais, esse grupo de professores, eu não vou citar o nome porque eu não tenho a autorização deles, propuseram ao presidente Lula para criar, em inglês seria uma think tanks, mas era para criar um centro de estudo do avanço do fascismo no Brasil e a sua relação com as redes sociais. Isso foi oferecido ao presidente Lula. Como é que funcionaria esse centro? Esse centro seria gerenciado por esse grupo de professores, todos professores públicos, já funcionários públicos, concursados, gente já até aposentada, que não queria salário. Avisaram, não queremos salário. Nós queremos só que você monte isso. Nós vamos criar um plano estratégico, um organograma para operação disso. Nós vamos nos conectar com todas as universidades federais e estaduais públicas do país e vamos nos conectar com o Arquivo Nacional do Brasil e os arquivos estaduais, para que esses arquivos fossem pontos de difusão desse processo. Por que os arquivos? Porque lá você ia incentivar a turma a ir lá nos arquivos e estudar a documentação da época da ditadura, da Guerra Fria, como é que o governo se portou. Você teria ali um comparativo, uma relação do Brasil de outrora e do Brasil de agora. A ideia era isso. O presidente Lula, pelo até onde eu sei, de 2 pessoas que lá estavam, ouviram, acharam interessante, mas depois aquela turma que cerca o presidente Lula já não atendeu mais o telefone, não quis saber disso, falou que isso era bobagem. Se passaram 2 anos e nós temos visto o fascismo no Brasil andar de passos largos, temos visto
as campanhas de desinformação continuarem avassaladoras, e temos visto o governo brasileiro, que foi um governo eleito pelo conjunto da população de orientação progressista, ser várias vezes encurralado por esses setores fascistas. E aí a discussão é: o governo brasileiro está perdendo a batalha da comunicação? Não. Nós não estamos falando de batalha de comunicação. Nós não estamos falando de batalha de versão, a versão A, a versão B. Nós estamos falando da capacidade de ingerir, de influir no povo brasileiro com relação às nossas informações. Que o fascismo no Brasil tem alta penetração, porque as redes sociais trabalham para eles, isso aí, na audiência no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, as Big Techs no Brasil confirmaram isso. Não, você pode depois buscar aí o Dionísio Luiz, eles confirmaram. Não, o algoritmo trabalhou, favoreceu a campanha do presidente Bolsonaro em 2018. Eles confirmaram isso. E agora, de maneira menor, continuou a favorecer. E aí nós não estamos perdendo a batalha da comunicação. Não existe uma batalha. Nós não estamos lutando no campo da penetração da informação. Nós temos versões, fatos, histórias para contar, exemplos, mas nós não temos nem meios para difundir isso. Então nós não estamos nem travando a batalha. O problema não é que nós perdemos. O problema é que nós nem travamos a batalha. Porque aqui no Brasil, o presidente do país, ele tem a prerrogativa de chamar uma cadeia nacional de televisão e rádio e falar para o povo brasileiro quantas vezes ele quiser, a hora que ele quiser. Porque aqui no Brasil, a radiodifusão é pública. Os canais eles têm concessões. Então, se o presidente da República agora quiser chamar uma rede nacional que ele vai falar, todas as televisões e rádios no Brasil vão obrigatoriamente transmitir o recado do presidente. E aqui nós não temos isso. O presidente faz raríssimas falas, e nós sabemos que o forte do Lula é a sua capacidade de fala, de comunicação com o povo brasileiro. Então nós não temos isso. Então, as mentiras e as expertise dessas fake news, aliada ao instrumento de penetração das Big Techs, ela tem deformado o pensamento político brasileiro num grau elevadíssimo. Nós vivemos o estágio não da pós-verdade, mas da meta-verdade, que é pior do que a pós-verdade, né? Porque nós podemos aqui agora travar a discussão que a Terra não é geóide. A Terra não é isso. Isso aqui não é o planeta Terra. A Terra é isso aqui. Pronto. Terra é isso aqui. Nós chegamos aqui a essa conclusão. Aí eu pergunto assim, mas qual é a prova que a gente tem que a Terra é assim? Opinião. Porque eu acho que é assim, e aí eu tenho um canal no YouTube que tem 1 milhão de pessoas e eu falo que a Terra é assim, perfeito. Ou seja, não é mais a pós-verdade, é a meta-verdade, porque é algo que está acima da verdade. Como é que dialeticamente você desconstrói isso? Não tem como desconstruir, porque é algo que não está no campo material, é uma coisa que você não consegue mais discutir. E isso é o que transita na rede social. Então, o Brasil está muito exposto a esse tipo de coisa. O brasileiro, com baixa capacidade cognitiva, não está acostumado ao contraditório, não lê, não estuda, não se informa, é facilmente manipulado. O ambiente político no Brasil ainda é muito extremado. Os fascistas no Brasil conseguiram se unir em torno da figura do Bolsonaro e tem ao seu redor pessoas muito espertas e muito capazes que operam as redes sociais com uma sabedoria já longeva. São pessoas que estão pelo menos há uma década operando redes sociais. A esquerda brasileira, com todos os seus problemas, nos últimos 5 anos ganhou espaço no mundo virtual, mas recuou do espaço real.
Então, a esquerda brasileira hoje ela é muito grande, presente na rede, mas há uma ausência de rua muito grande. Então, nós estamos acéfalos, não damos combate devido à mentira, não temos um instrumento público, não temos um instrumento estatal de análise do que está se passando no Brasil. E o que é pior, as esquerdas brasileiras, no plural, ela, por mais que elas tenham crescido na rede, elas diminuíram na rua. Então, o certo era a gente travar uma batalha em duas frentes, no virtual e no real. Como nós estamos ausentes do real, só sobrou o virtual, onde nós ainda somos capenga. Então, a situação no Brasil é perigosa por conta dessa facilidade com que as mentiras transitam aqui no país, e é pior, porque nós não temos um centro de pensamento, de estudo, de análise de como combater isso.